Eu estou aqui para dar um posicionamento para vocês. Desde que saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente, eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, né? Flamengo, que foi o jogo passado, Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras, o próximo jogo. Então, o meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, Inadmissível. O que é inadmissível? Não tem como admitir que uma equipe jogue da forma que o Vasco jogou, tá certo? Inadmissível. Não tem como admitir isso. inaceitável, da forma que foi. Inaceitável. Alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins como diretor executivo. Felipe Maestro, né? Ídolo do Vasco. É um dos caras que mais venceu no Vasco, se não o que mais venceu, entendeu? Títulos pelo Vasco. Então, o Felipe, cara, já tentou também ser treinador, pra quem não sabe, né? Ele já foi treinador também, depois que terminou a carreira dele como jogador de futebol. Só que como treinador ele não se deu muito bem. Treinou ali duas, três equipes. Só que ele não foi muito bem como treinador. E agora ele foi contratado, né, para ser diretor técnico, né? Ele vai falar aí agora, né? De futebol. E os dois vão se reportar. Deixa eu botar aqui, dou aqui. Eu atrapalhei vocês, deixa eu voltar um pouquinho aqui, beleza, pessoal? Diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Só para dar uma satisfação para você, torcedor vascaíno. Pronto, pessoal. Eu queria mostrar para vocês primeiro esse pronunciamento do Pedrinho, que foi o primeiro pronunciamento dele pós derrota do Vasco, né? É uma derrota histórica, a maior derrota da história do Vasco contra o Flamengo em pleno Maracanã, estádio cheio. Tá certo, pessoal? Aí eu vou colocar aqui para vocês também mais um videozinho aqui para vocês ter uma noção do que eu quero falar aqui, ó. Esse vídeo aqui, pessoal, o Vasco já estava perdendo de 5-1. Olha a torcida do Vasco apanhando de 5-1. A torcida do Vasco ainda estava assim, ó. A torcida do Vasco, mesmo nas horas de tristeza ali, de sofrimento, de agonia, o Vasco estava lá, pessoal, torcendo, empurrando o time. Só que também algumas pessoas ali já estavam revoltadas, né? A maioria estava revoltado com o resultado inadmissível, como o Pedrinho mesmo falou, tá certo? Eu mesmo não trouxe pós-vídeo, pós-jogo, depois desse jogo aí do Flamengo. Eu ainda não tenho essa obrigação, porque eu não tenho patrocínio aqui no canal. Então, assim, se eu tivesse patrocinador, teria que fazer pós-jogo para cumprir algumas regras, né, com patrocínio. Eu não tenho patrocinador, esse canal nem monetizado ainda está. Então, assim, eu pude me reservar um pouco, né, aqui no canal,
Para trazer notícia a vocês, eu queria trazer a notícia para vocês quando o Pedrinho se pronunciasse. Que ele é o presidente do Vasco, ele é a autoridade maior atualmente hoje no Vasco, né? Tinha a 777 que estava no comando, mas saiu do comando, né? Devido a liminar que o Pedrinho, junto com a equipe dele, conseguiu, né? E ainda bem que conseguiu, né? Deu uma respirada no Vasco, salvou o Vasco de ser penhorado, tá certo? Porque um dia depois que o Pedrinho conseguiu eliminar outros times da 777 foi penhorado, né, por causa das dívidas. Então era bem capaz do Vasco também ter sido, mas já é outro assunto, tá certo? O que aconteceu? Depois da derrota, eu esperava que o Pedrinho fosse também junto, né, que era a opinião de vocês, tá bom? Eu esperava que o Pedrinho fosse junto com o treinador, né, na entrevista coletiva, entendeu? Só que o treinador foi sozinho. Esse aí pra mim foi um ponto muito negativo do Pedrinho. Fiquei muito decepcionado com essa atitude dele não ter ido lá, né? Pra dar essa entrevista coletiva. Mas também a gente tem que entender que, querendo ou não, está tendo uma pressão muito grande em cima do Pedrinho. Porque tá sendo muito conturbado, né? Esse momento do Vasco, né? Hoje não é só o associativo. Não é só o associativo hoje. Envolve a 777 ainda, tem a SAF. Tem também, no caso, muita coisa envolvendo ainda. O Pedrinho ele começou agora a se envolver com o futebol do Vasco. Então eu não atrelo essa derrota histórica aí ao Pedrinho. E nem também ao treinador, o Álvaro Pacheco. Eu não atrelo nenhum dos dois, tá certo? Pra mim, foi mais uma covardia. Uma covardia, pra mim, dos jogadores em campo, que é inadmissível. É inadmissível um jogador ganhar milhões, ter contratos milionários, ter todo o conforto, ter todo o preparamento, tem tudo, cara. Tem academia, tem fisioterapia, tem tudo lá. Tem preparador físico, tem treino todo dia, tem todo, né? Tem todo o recurso possível, entendeu? E chegar em um jogo, hoje saiu uma reportagem hoje mostrando quantos jogadores deram arrancadas acima de 25 quilômetros. E o Galdames não deu nenhuma arrancada acima de 25 quilômetros. O jogador que mais deu essas arrancadas no jogo contra o Flamengo é brincadeira, cara. O jogador que mais deu arrancada acima de 25 quilômetros no time do Vasco nesse jogo foi o Verratti, cara. Que é um jogador lento. O Verratti é um jogador alto, mas ele não é um jogador de explosão, né? Aquele jogador velocista. Ele não é um lateral, não é. Entendeu? Ele é um centroavante ali, 1,90 m e pouco. Ele é um cara que não é de dar arrancada. E ele foi o jogador que mais deu arrancada no Vasco, no jogo. Então é inadmissível. Inadmissível. Todo mundo falou, todo mundo viu que o Verratti foi o único que se doou no jogo. Então foi uma falta de vergonha, foi uma falta de caráter, tá certo? Da equipe todinha. O seu Luca Piton, o próprio Galdames, o próprio Payet também, entendeu? Toda a equipe, todos, tirando o goleiro Léo Jardim, que também tinha bolas ali que era defensável, mas não conseguiu. Mas isso aí também não pode dizer que ele não defendeu porque não quis, né? Ele tentou, não conseguiu. Era defensável, mas não conseguiu. Tá certo? Mas tirando, minha opinião, né? Tirando o goleiro e o Payet, o resto dessa equipe aí tem que ter vergonha na cara. Tem que ter vergonha na cara. Você pega aí um menino que nem o próprio Ryan, cara com 17 anos, deu menos arrancada do que o Verratti. Isso é um absurdo. Você tira o Esforza,
Cara novo também. Não deu menos arrancada que o próprio Verratti. É um absurdo. Entendeu? É um absurdo. É por isso que a mídia tá falando mal do Vasco. Olha só, vou botar aqui mais vídeo pra você ver aqui. Vou botar aqui, ó. Começar por esse aqui. É o pior momento da história do Vasco. Eu já tive a oportunidade, em vídeos anteriores, de falar sobre isso, mas não imaginava que teríamos um momento ainda pior do que aquele que eu gravei. E por que é o pior momento da história do time? Às vezes, você tem time, mas não tem uma liderança. Às vezes, você tem uma liderança, mas não tem time. Às vezes você tem time, tem liderança, mas está mal na classificação do campeonato. Né? Às vezes você está muito bem no campeonato, mas o teu time não é bom e você sabe que vai cair. Hoje, o Vasco não tem time, o Vasco não tem liderança e a pontuação do Vasco é preocupante e o horizonte pior ainda. Eu não tenho a menor dúvida de que vivemos hoje o pior momento do Vasco. Tem solução? É óbvio que tem. É claro que tem solução. Primeiro de tudo, Pedrinho, você é a esperança do torcedor. Hoje, Pedrinho, você tem em mãos uma liminar que te dá autoridade para meter o pé na porta da SAF, tirar quem você acha que tem que ser afastado, colocar as pessoas da sua confiança e refazer toda a estrutura do futebol do Vasco da Gama. É o que o Pedrinho começou a fazer hoje, né? Na verdade, ontem, que ele colocou o... Ele fez essa mudança ontem já, né? Já começou ontem colocando o Felipe, não é isso? Então também tem mais isso aqui, ó. Olha só o que a mídia tava falando do Vasco, cara. O Vasco gastou nos últimos 2 anos 200 milhões de reais para montar um grupo. 200 milhões de reais. Para mim, o Vasco tem um dos piores elencos do futebol brasileiro. Olha só. Então o próximo treinador vai tirar leite de pedra. Analisado muito questão de SAF aqui, eu tenho a nítida impressão, Bernardo, Vitor e amigos, que a SAF mais confusa hoje é a do Vasco. A mais ruim mesmo, a mais sem vergonha foi essa do Vasco. Pega um elenco, por exemplo, do Criciúma, é um time muito mais bem treinado que o do Vasco. Mas você não vai esperar o mesmo poder de investimento. Não, tudo bem. Eu entendo quando você fala Pior do dinheiro gasto. Mas assim, mas tem gente de qualidade, cara. Tem, um ou outro tem, mas para quem gastou 200 milhões de reais em 2 anos... Custo-benefício é péssimo, mas ainda assim é melhor que uns 5 ou 6. Sim, é melhor que o Juventude e tal, mas assim, o Vasco, o que ele pensava para essa temporada? Mas quem gastou o melhor dinheiro, Ivan? Corinthians ou Vasco? Seco para você. Não, os dois são péssimos. O Corinthians gastou menos que 200. Né? Mas gastou quem gastou pior, tô falando? Corinthians. Isso, sim. Corinthians. Eis o mistério da eu acho o Corinthians desse ano pior que o Corinthians do ano passado. Eu também acho. Eu também acho. Foi do Vasco. Então, pessoal, esse é o vídeo. Eu queria mostrar a vocês aqui já a atitude do Pedrinho e ressaltar também aqui a minha indignação, né? Nessa situação que o Vasco se encontra hoje, cara. Não tem lógica, não tem condições. Você dá a estrutura que dá para um monte de jogador caríssimo que nem o Vasco tem para entregar um resultado desse que está sendo entregue esse ano. Eu acredito que vai ter muita mudança, cabeças vão cair, de jogadores também, viu? Jogadores também. O que está acontecendo no Vasco é inadmissível. Eu fiquei nessa mesma situação aqui, ó, que o Cazé. Olha só aqui, ó. Hoje foi mó esculacho. Pior que do jeito que começou, falei, porra, velho, o bagulho tá esquisito, mano. Falei, cara, vou abrir a live assim que acabar, mano. Vou descascar, vou chegar aqui e falar, Léo Pelé, vai embora. Você, porra, meu, você é horrível. Pelo amor de Deus. Porra, Galdames, você não existe. Pelo amor de Jesus Cristo. Ô, Boina, enfia a boina no
Aí eu falei, mano, caralho, porra, fui tomar um banho. Eu falei, cara, o que que eu vou falar na live, velho? Meu eu Deus vou do céu, eu tô dizer? muito puto, cara. A Ana Beatriz tava vendo Harry Potter, mano. Eu sentei pra ver Harry Potter, mas queria que o Harry Potter enfiasse a varinha no ele, velho. Explodisse com a varinha. Falei, mano, caralho. Aí Ô, bicho. vim pra cá. Aí fui dar uma cagada. Bizarro, né? Tomei banho e deu vontade de cagar também. Fiquei puto de novo. Aí caí. Ficou puto Falei, até caralho, com... mano, o chat hoje vai estar me enchendo o saco, velho. Vai se f... cara. Porra, até merda, cara. É essa porra aí, velho. Pô, de falar, mano, não tem o que falar, mano. São os mesmos caras de sempre, porra, que eu sempre falo aqui, cara. Tá ligado? Toda semana, tirando as últimas duas que paralisou o campeonato, eu falo dos caras que são ruins, pô. Muito complicado, muito complicado. Foi nessa situação que eu me encontrei, né? Depois da derrota do Vasco. Fiquei sem ação, né? Aqui na minha cidade eu conheço muitos flamenguistas, tenho muitos amigos que são flamenguistas. E é humilhante, cara, você sentar pra tomar uma cervejinha com seus amigos e ser, no caso, motivo de chacota, às vezes, entendeu? Por causa de uma equipe irresponsável, né? Uma equipe irresponsável, uma equipe sem lealdade, porque pelo valor que eles recebem pelo Vasco, todos são milionários. Todos os jogadores do Vasco são milionários. É capaz até do próprio Ryan, que subiu agora, já ter um contrato milionário com o Vasco, né? Pelo menos a rescisão de contrato deve ser milionária. A rescisão não, a multa. Tá entendendo? Hoje os jogadores na base já têm contratos milionários. Então é um absurdo você receber o que recebe pra não ver disposição, não dar uma arrancada de 25 km. Cara, eu tô pesando 100 kg. Se eu ganhasse, não racha que eu pago pra jogar. Que a gente que somos amadores, a gente paga pra jogar numa quadra de society, pra alugar um campo pra poder a turminha jogar, entendeu? A gente paga aquele espaço ali, 1 hora, R$100, é por aí. Aí cada um ali dá R$10 e joga, tá entendendo? A gente paga pra jogar e mesmo assim a gente dá arrancada acima de 25 km por hora. E a gente não tem preparação física, não tem academia, não tem nada. Não tem nada. Entendeu? Aí os caras que ganham milhões pra jogar, não dá uma arrancada de 25 km por hora. É inadmissível. Deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acham, né? Sobre essa situação do Vasco, sobre esses covardes, né, que estão jogando no Vasco, estão usando a camisa do Vasco, a fala do Vasco. Deixa aí o que vocês acham. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.